Meus irmãos, boa tarde. Estamos aqui para iniciar as nossas devocionais de Natal. E essa primeira será feita no texto do livro de Isaías, capítulo 9, do verso 6 ao verso 7, o verso 6 e o verso 7, que diz o seguinte: Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Para que se aumente seu governo e venha a paz sem fim sobre o trono de Davi, e sobre o seu reino, para o estabelecer e o firmar mediante o juízo e a justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isto. Meus irmãos, você já parou para pensar na quantidade de histórias simultâneas e distintas que a humanidade representa? Por exemplo, você já parou para pensar que quando você está indo para o seu trabalho, milhões de pessoas estão fazendo a mesma coisa? Seja para exercer uma função parecida com a sua, ou para exercer uma função completamente diferente. Você, por exemplo, eu imagino que teve experiência familiar de se reunir todos os finais de anos com a sua família para comemorar, para celebrar o Natal e o início de um novo ciclo temporal, no caso de um novo ano. Milhares, inúmeras pessoas também passaram por isso, mas muitas outras não tiveram a mesma oportunidade, seja por causa do abandono, da tragédia, do luto, ou por divergências familiares. Existem pessoas que não tiveram essa tradição. É contraintuitivo pensar, por exemplo, que no exato momento que nós estamos gargalhando de alegria, existem pessoas que estão chorando de tristeza. Pelo luto, pela tragédia, por estarem conhecendo o lado escuro da jornada humana sobre esse mundo. É contraintuitivo pensar que ao mesmo tempo em que nós vivemos a nossa história, milhares de pessoas também vivem as delas, parecidas ou completamente diferentes da nossa. Quando você nasceu, por exemplo, outras pessoas estavam morrendo. E tenha certeza que quando você estiver morrendo, outras pessoas estarão nascendo. Afinal, esse mundo é um mundo cheio de histórias. Ao longo dessa jornada, muitas dessas histórias se cruzam. É assim que nascem, por exemplo, as grandes amizades, os namoros, os casamentos, as famílias. No entanto, existem milhares dessas histórias que jamais se tocam. Há milhões de vidas que nós não conhecemos e nunca conheceremos. O mundo nada mais é do que múltiplas vidas acontecendo ao mesmo tempo, cada uma com a sua própria história e suas próprias particularidades. Mas a grande pergunta que fica, meus irmãos, é como tudo isso se conecta? Será mesmo que todas essas vidas são apenas narrativas isoladas, histórias distantes umas das outras? A boa notícia é que não. A palavra de Deus existe justamente para nos mostrar que essas histórias individuais, as histórias de vida de cada pessoa, elas não bastam em si mesmas. A Bíblia está aqui para nos mostrar que todo o mundo e tudo o que acontece é uma única narrativa. Afinal, toda boa história é composta por uma narrativa principal que é rodeada por tramas e personagens secundários que dão suporte àquilo que é central. É importante que saibamos disso porque estamos acostumados a olhar somente para nós mesmos, meus irmãos, e para os acontecimentos da nossa própria vida, da nossa própria existência. Comumente nós temos a pretensão de achar que somos os protagonistas da história desse mundo, mas não somos. Nós somos meros coadjuvantes na história de alguém que é muito maior do que nós. Jesus Cristo, nosso Senhor. Para o nosso bem, meus irmãos, é importante que nós entendamos que tudo nesse mundo aponta para Jesus. Ele é o protagonista da história dessa existência. É nele que todas as pequenas narrativas da vida de cada ser humano podem ser conectadas. Tudo que Deus fez
foi com a intenção de glorificar a Jesus sobre tudo e sobre todos. É isso que Romanos 11:36 diz, afirmando que de Cristo, por meio de Cristo e para Cristo são todas as coisas. 1 Pedro, capítulo 1, verso 20, também ressalta isso, quando deixa claro que antes mesmo que o mundo fosse criado, Cristo já era o foco de todas as coisas. Mais do que isso, Efésios 1:10 afirma que Deus fez com que todas as coisas convergissem em Cristo. Sabe o que isso quer dizer, meus irmãos? Isso quer dizer que tudo o que acontece nesse mundo de alguma forma aponta ou glorifica o Senhor Jesus. Tudo o que acontece na minha e na sua vida aponta para Jesus Cristo, glorifica Jesus Cristo, nosso Deus e Senhor. Meus irmãos, durante os tempos do Antigo Testamento, ao longo de milhares de anos, a promessa do Messias vivia no coração dos homens. Desde o Jardim do Éden, o ser humano esperava pelo Salvador, que viria a esse mundo para consertar tudo aquilo que o homem havia feito de errado. Até que ele veio. Ele veio a esse mundo, ele pisou nessa terra, mas ele não veio como a maioria das pessoas esperavam, como um rei imponente, montado num cavalo branco. Não, não foi isso. Ele veio como um bebê frágil, vulnerável. No centro da história, Jesus nasceu como homem. E com a sua história, ele mudou a história da humanidade. Ele mudou a minha e a sua história. É exatamente esse nascimento que nós nos reunimos para comemorar nessa época tão bonita do ano, meus irmãos. Porque Jesus é o centro. Não nós. Não os nossos problemas. Não os nossos ídolos humanos. Mas somente Ele. É Ele que domina sobre tudo e todos. Que nesse Natal, meu irmão, você possa ter a sua esperança depositada em Cristo e, acima de tudo, se lembrar de que você não é o personagem principal dessa história. Você não é o protagonista. Esse mundo não é o seu mundo. É o mundo de Cristo. Tudo aponta para Cristo e não para nós mesmos. A grande pergunta que eu quero que você responda nesse Natal é: quem é você na história de Deus? E eu pergunto isso, meu querido, porque nenhum homem tem valor por si mesmo. Os grandes servos de Deus lá do Velho Testamento não são valorizados pela sua coragem ou pela sua sabedoria, mas porque eles prepararam o terreno para que Jesus viesse a esse mundo. Eles foram bons coadjuvantes numa história que eles sabiam que não era deles. Os apóstolos no tempo de Jesus não são valorizados por suas qualidades morais, mas porque caminharam e serviram aquele que é o dono e senhor de tudo. Eles também foram bons coadjuvantes na história de Cristo. A grande pergunta é: o que você tem feito pelo Senhor da história? Como a sua história se conecta com a história de Cristo? Você tem sido um bom coadjuvante nessa história que definitivamente não é sua? Ou você tem tentado roubar o protagonismo que pertence somente a Cristo? Que nesse Natal, meu querido, todos nós possamos relembrar que o protagonista de tudo isso é aquele pequeno bebê que nasceu há cerca de 2000 anos nas terras da Palestina e que hoje domina sobre tudo e sobre todos. Oremos ao Senhor. Pai, obrigado por esse dia, obrigado por esse Natal, obrigado porque o Senhor tem sido bom conosco. O Senhor foi bom conosco quando mandou Jesus a esse mundo e Ele morreu pelos nossos pecados e hoje nós somos livres graças a Ele. Pai, que nesse Natal nós possamos recordar desse acontecimento, que nós possamos recordar Jesus Cristo, que nós possamos entender que Ele é o centro, que Ele é o protagonista e que nós somos coadjuvantes, que ajudam nos seus propósitos e na sua vontade. Senhor, nos dê essa convicção, trata o nosso coração, que nesse Natal a nossa
esperança possa ser depositada somente em Cristo. É assim que nós oramos em nome de Jesus. Amém.